Olá, gente. Nós estamos aqui mais uma vez para uma entrevista maravilhosa, que com certeza vai abençoar a sua vida, com a irmã Roberta Leonardo Fonseca. Ela é pedagoga e especialista em literatura infanto-juvenil e mestre na área de aconselhamento bíblico. Também trabalha atualmente na capelania da Faculdade Mackenzie Hill. É casada com o pastor Joel Teodoro, que é pastor da igreja presbiteriana no bairro Imperial, onde ela é membro, e é mãe do Gabriel e da Rafaela. Roberta, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, por você ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, né, essa oportunidade, e a minha expectativa é que realmente seja uma conversa abençoadora, que venha ampliar os horizontes sobre o aconselhamento e principalmente esse acompanhamento do pré-adolescente. Claro, e eu acho que é importante, né, falar sobre isso, porque a gente, quando fala de aconselhamento bíblico e discipulado, a gente normalmente pensa em adultos. É claro que quem trabalha com criança e adolescente sabe e faz esse tipo de serviço, né? Ou seja, essa prática é feita por quem exerce o ministério assim. Mas a grande maioria da igreja pensa que não. Então, na tua opinião, quais são os principais desafios emocionais e espirituais que os pré-adolescentes enfrentam hoje? E como o aconselhamento bíblico pode ajudá-los nesse período? Eu vou definir primeiro, né, essa faixa etária, que às vezes as pessoas ficam meio confusas de saberem quem é o pré-adolescente, né? Então, a gente tem aí esse recorte, que é uma fase de transição entre a infância e a adolescência. Então, vai dos 9 aos 11, 12 anos, né? E essa fase é marcada justamente pelas mudanças rápidas, mudanças radicais, e tudo isso deixa esse pré-adolescente, né, inseguro do que vai acontecer, né, da próxima fase, do que está acontecendo no corpo, o que está acontecendo em relação até na fase escolar, né, na parte acadêmica dele, é uma mudança grande, porque ele passa por um outro ciclo, né? E isso tudo deixa o pré-adolescente, às vezes, muito ansioso, muito instável emocionalmente, que já é algo realmente dessa faixa etária. O que eu costumo trabalhar com os pais e também com os professores, né, dando essa ferramenta, é dizer o que o pré-adolescente, como o pré-adolescente, ele se sente, porque quando a gente entende, né, as angústias e esse mundo do pré-adolescente, eu acho que a gente tem um olhar de empatia, né? A gente começa a compreender, a gente tem uma posição menos reativa, né? Como pai e como professor também. Então, uma das características é essa mudanças hormonais, mudanças físicas. A menina, ela está entrando na puberdade, então você vai ter meninas ainda, que ainda não entraram na puberdade, mas você vai ter moças, né? Então, e o menino não, o menino demora um pouquinho mais, a puberdade dele chega lá para os 12, 13 anos. Então, quando a gente trabalha com classes, a gente vai ver uma classe bem heterogênea, e em relação aos nossos filhos, né, a gente vai ver essas mudanças acontecendo muito rapidamente. Então, as mudanças hormonais, claro, que vão afetar o humor dessa criança, né? E aí eu vejo, assim, pais meio apavorados, o que aconteceu com meu filhinho? Ele não era assim, agora ele está tão diferente. E é isso que está acontecendo, mas vai passar, é uma fase realmente de transição. E quando os pais têm essa leitura e essa tranquilidade de ajudá-los, o ambiente do pré-adolescente dentro do lar, e até nas classes também, né, de escola dominical, se tornam ambientes seguros, onde ele pode relaxar, onde ele pode colocar as suas questões. Então, como é que o aconselhamento bíblico ele vai entrar aí? Você vai ver o pré-adolescente com questões emocionais e espirituais, muita dúvida, muitos questionamentos, e isso
a gente não deve se assustar quando o pré-adolescente chega a externar dúvidas, questões espirituais, emocionais. É uma grande oportunidade, é sinal que o pré-adolescente ele está aberto a um diálogo, ele está buscando ajuda, né? Eu fico muito preocupada quando esse pré-adolescente ele se fecha, mas enquanto ele está ali aberto, nós temos um canal de comunicação. E o que vai dar paz ao coração desse pré-adolescente? A palavra de Deus. Então, a primeira coisa, quando você tem contato com um pré-adolescente angustiado, cheio de questões, o que ele precisa é saber que ele é amado por Deus, que ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, que há uma identidade em Cristo para ele abraçar, e isso tudo vem como resposta à sua alma, porque o que o pré-adolescente precisa, né, em meio a essas dúvidas, ao medo, aos questionamentos, é da paz que só o Senhor pode dar, assim como o adulto, né? Uhum, com certeza. E os pais realmente começam já a temer muito, né? Porque a pré-adolescência é o princípio da adolescência, que depois os pais realmente, a maioria se sente muito perdido nisso, né? Porque a comunicação fica mais reduzida, todas aquelas coisas que a gente sabe que o adolescente enfrenta e os pais acabam também se perdendo um pouco nisso, né? Sim. Sem saber como orientá-los ou como até se aproximar deles. Mas aí você falou muito da questão da identidade em Cristo, e a gente percebe que as crianças hoje em dia têm tido muitas influências, muitas mesmo, né? Porque se a gente fala de um celular que é entregue para ela e ela tem um mundo de informações ali, muitos pais não têm controle sobre o que eles acessam. É muito importante realmente que ela tenha essa identidade em Cristo firmada. Então, na tua opinião, quais os princípios bíblicos são fundamentais para orientar esses pré-adolescentes em questões como essas, identidade, amizade, comportamento? Eles já estão começando a ter que fazer certas escolhas muito importantes para a vida deles, né? Sim, a questão da identidade, né? E muitos ficam assustados, porque quando um pré-adolescente tem alguma questão de dúvidas sobre a sua identidade, ela está ligada a quem ele é, quem eu sou. Esse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar? Realmente a questão é essa, é quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Esse mundo não faz sentido ainda, então ele está querendo se achar. Enquanto a criança ela tem os pais como heróis, como aqueles modelos que são absolutos para essa criança, né? O pré-adolescente já começa a buscar outras referências fora da família. É normal isso, porque ele começa a questionar: eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe, quem eu sou, né? E em relação a isso, eu sempre falo, né? Nós precisamos nos cercar de homens e mulheres de Deus que possam ser essas referências, né? Serem também, ajudar-nos, e a igreja ela tem um papel fundamental nisso. Então, quando a criança ela está com esse pré-adolescente, né? Ele tem esses questionamentos. Um bom caminho para a gente seguir é a tríade: criação, queda, redenção. A gente pode ir até a consumação, mas principalmente criação, queda e redenção é uma trilha que nós podemos fazer para que o pré-adolescente entenda que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para a glória de Deus. Ele foi feito com um propósito. E a identidade dele foi dada por Cristo. E em Cristo nós temos todas as coisas restauradas, né? Então, a redenção em Cristo vai restaurar todas as nossas imperfeições, e um dia completamente, mas nesse mundo há uma caminhada de santificação. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, né? Hoje eu falei isso com uma jovem lá na faculdade, e ela falou:
é mesmo, eu preciso me conhecer melhor. E então eu falei, então nós vamos caminhar juntas para você conhecer melhor a Deus, porque é isso que o pré-adolescente precisa. E saber que existe um propósito na vida dele, né, estabelecido por Deus, e que isso vai permear todas as áreas da sua vida. Então, o que o nosso pré-adolescente precisa é conhecer a Cristo como Salvador. Nós precisamos apresentar Cristo como Salvador, porque isso vai mudar radicalmente todas as suas escolhas, né? Ele vai começar a ter que fazer escolhas, né? Como você falou, os grupos estão aí, as coisas são oferecidas e cada vez ele vai ter mais autonomia. Então, aonde ele vai basear essas escolhas? A construção de uma cosmovisão cristã e bíblica no pré-adolescente é fundamental para que ele faça essas escolhas segundo a vontade de Deus, né? E encontrar a sua identidade em Cristo tem que ser um trabalho feito pelos pais e pela igreja também, né? Colaborando, mas principalmente pelos pais. Então, os pais ajudando a conhecer a Cristo e a se perceber como filho de Deus, discípulo do Senhor. Então, isso vai fazer toda a diferença na questão da identidade. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e isso das amizades, o pré-adolescente e o adolescente também, a gente vê, é muito afeito aos grupos, né? Então, ele vai buscar os seus pares, ele vai buscar aquilo que faz sentido para ele. As nossas igrejas precisam ter um olhar para o pré-adolescente, dando oportunidades para que eles tenham uma causa para lutar, né? E a causa radical para lutar é Cristo. Nós temos que lutar pelo Evangelho, pelo avanço do Evangelho. Quanto antes o pré-adolescente se perceber nessa missão, mais rápido ele abraça e vai ter aí a juventude, a adolescência, a vida adulta para servir ao Senhor. Com certeza. As igrejas precisam se conscientizar de que o trabalho tem que ser antes, né? Na infância mesmo, uma boa base ali, porque aí você tem adolescentes fortes, jovens fortes, adultos fortes, e às vezes a gente deixa para preparar lá, né, lidar com problemas com adultos, às vezes que são crentes desde criança, mas isso não foi bem trabalhado, bem alicerçado, como você falou. Mas aí você disse uma coisa interessante sobre isso, às vezes por estarem na igreja desde crianças, eles não percebam que eles também precisam realmente de salvação, né? Então, eles estão ali, estão envolvidos em projetos na igreja e os pais não percebem que eles ainda não entenderam que eles precisam ter Jesus como seu Salvador, né? A fé ainda passa a ser dos pais. Então, essa é uma visão que a gente precisa ter como pais e mães, que nós precisamos perceber nos nossos filhos, se eles compreenderam que isso é algo que é mais do que ser membro da igreja. Com certeza. E também saber, como você falou, se defender a sua fé também, né? Porque uma criança também pode, ali no grupinho de amigos dela já, um pré-adolescente, se reconhecer como salvo, no caso dele ser salvo, e também saber por quê. Porque a gente percebe também que muitos temem jovens na faculdade ou entrar em grupos, porque também é uma fé que falta alicerce, né? São salvos, sabem que Jesus é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando se aprofunda um pouco mais, aí balança muito aí essa estrutura, né? Então, realmente é um trabalho bem feito ali na infância e adolescência, é muito importante na igreja. Agora, enquanto você estava falando, Roberto, me ocorreu aqui, será que você poderia fazer uma diferenciação para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, entre discipulado e aconselhamento? O discipulado, na verdade, a gente trabalha com aconselhamento o tempo todo, né? No discipulado, inclusive. O discipulado, eu vejo como uma coisa mais estruturada. Então,
você saber da onde você está partindo e ter algo mais sistemático. O aconselhamento, ele vai ocorrer muito de acordo com as situações. Então, quando o pré-adolescente chega com uma questão do colégio ou da igreja, ou que viu na internet, você pode usar, né, aconselhá-lo segundo a palavra, e eu sou da seguinte linha: eu não vou dizer só, não, isso está errado. Isso para o pré-adolescente já não basta, está errado. Eu vou mostrar assim, olha só como a palavra de Deus é normativa, ela tem ordem, ela tem sentido. E quando a gente mostra isso para o pré-adolescente, ele entende, né? Eu sei que para muitos pais é difícil perceber que os filhos estão crescendo, né? Falando com alguns pais, eles falam assim, não, mas o meu filho nem pensa, nem sabe desse assunto. Sabe. Sabe por causa da escola, sabe porque um amigo falou, e não pode haver, assim, esse tabu. Então, o discipulado, a gente precisa ter em mente algo sistemático. Então, fazer esse caminho dessa tríade, seguindo, né, ou uma leitura bíblica. Nós estudamos agora, nós fizemos um estudo de discipulado no livro de João. A APECOM, ela tem um livro que é para discipulado. Então, pegar alguns materiais que você pode usar com seu filho. E isso vai ser importante, né? Discipular o seu filho. O culto doméstico, que eu acho que é algo que não acontece com tanta frequência mais, é importante para dar essa estrutura. Mas o aconselhamento é um canal aberto para que o seu filho, o seu pré-adolescente, possa ter acesso a você. E a sua resposta não é em cima daquilo que você acha, não é em cima só das suas crenças ou da sua experiência. Ela precisa partir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus dá estrutura para o aconselhamento. E o objetivo do aconselhamento é a autonomia do aconselhado, é levar o aconselhado a Cristo. E para que o aconselhado tome as decisões de acordo com aquilo que foi orientado em Cristo. Então, até quando a gente trabalha com aconselhamento mais sistemático, a gente não tem muitos encontros, são 8 encontros no máximo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aquela questão. Então, aquela queixa, aquela dor, e em cima disso, a gente vai dando ferramentas para o aconselhado, e é isso que a gente quer, dar ferramentas para o nosso filho, para que ele possa dar respostas, para que ele, em Cristo, saiba o que responder. Porque a gente não está lá o tempo todo, né? Não adianta a gente querer responder por eles, mas a gente vai dar o ferramental, e o ferramental é a palavra de Deus. Com certeza. Você falou algumas coisas de que o pré-adolescente traz algumas questões, né, que aconteceram na escola, ou inclusive na família também, né, certas dúvidas ou certos comportamentos que, de repente, estão trazendo algum problema. Então, que sinais indicam que um pré-adolescente pode precisar de aconselhamento ou acompanhamento mais próximo da família ou da igreja? E aí eu acho que quando você fala de aconselhamento assim, de crianças, você sempre fala da igreja, da família envolvida também, né? Você acha que o uso excessivo das tecnologias pode ser um fator a ser levado em consideração? Com certeza, hoje até a neurociência já fala, né, dos malefícios do uso excessivo da tecnologia, das redes sociais. Nós não deixaríamos os nossos filhos no meio de adultos que nós não conhecemos, de índole duvidosa, mas nós deixamos os nossos filhos no celular, tendo acesso a qualquer tipo de pessoa. Isso precisa ser repensado, né? E isso tem feito mal, sim. Eu já tive
no aconselhamento de uma adolescente com sintomas de depressão, e ela falando assim, eu tô com uma tristeza muito grande, eu não sei, e a gente conversou, não tinha acontecido nada, a gente já estava caminhando há bastante tempo, e aí eu perguntei assim, quanto tempo você fica na internet? E ela falou, assim, umas 3 horas por dia. E aí eu falei, em qual rede social? TikTok. E aí a gente começou a fazer a conta de quantos vídeos ela via em 3 horas. É um bombardeio no cérebro, na mente, que é insano. E aí eu propus para ela, falei, vamos fazer uma coisa? Vamos reduzir. Ela tirou o aplicativo e reduziu aquela sensação de angústia que ela estava. Então, isso é real. E é algo que a gente precisa oferecer outras oportunidades de vivência para os nossos pré-adolescentes, né? Não adianta dizer, não vai ver mais, não vai ficar mais no celular, não vai ficar tanto tempo, mas nós precisamos oferecer outras atividades, porque ele precisa dessa interação com os pais, ele precisa desse convívio, porque é no convívio que a gente discipula compartilhando da nossa fé, né? Então, eu pensei aqui, né, conforme você foi falando, alguns fatores que podem ser um alerta, tá? Então, um pré-adolescente que se isola, isso é um alerta, que está acontecendo alguma coisa que realmente chama atenção, uma mudança de comportamento, uma agressividade vinda do nada, desinteresse. E o que acontece? Quando isso acontece, o pai e a mãe podem ter uma abordagem de confronto, mas nós precisamos entender o que está acontecendo. E é muito importante que os pais, eles tenham esse convívio para perceber, né? Não adianta só falar, você está muito diferente, você está muito... Isso é um alerta, então os pais precisam tomar a responsabilidade de investigar, de saber o que está acontecendo. Conversas intencionais, até um estudo bíblico, um estudo da palavra. Às vezes, nesse período, eles ficam resistentes a algumas atividades. Então, isso não precisa ser feito só em casa, isso pode ser feito em algum outro ambiente, até para que haja um acesso melhor, mas é necessário uma investigação. Quando esse pré-adolescente ele está isolado, ele está reativo, ele está irritado, uma mudança de comportamento muito brusca, é um sinal de alerta. E, com certeza, muita coisa acontece por causa das redes sociais, ou é um bullying, ou é algo que ele viu, vivenciou. Eu tenho relatos de alguns pais que vieram falar, meu filho estava vendo um vídeo e, de repente, apareceu algo de pornografia. Isso muda o comportamento da criança, porque isso é uma agressão, ela não estava preparada para ter acesso àquilo ali, né? Nenhum de nós está, uma coisa que está completamente sendo empurrada cada vez para uma faixa etária mais cedo, mas a gente já sabe o quão pernicioso isso é, o quão negativo é. A gente tem uma estatística que a criança de 8 anos, né, uma média, tem o primeiro acesso à pornografia aos 8 anos. Então, isso é algo alarmante e está nas redes sociais. Claro, porque é o que você falou, às vezes é uma coisa inocente, que parece inocente, mas que depois se converte numa coisa perniciosa, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa que é avô e estava me comentando sobre algo que tem no YouTube, que é a novela das frutas. Não sei se você já ouviu falar. E ele estava me comentando isso, que ele soube e ele foi ver e viu que aparentemente parece uma coisa
inofensivo para a criança, mas quando você vai ver o conteúdo é completamente inadequado, né? E aí ele foi com a neta, preveniu, enfim. Então são essas coisas mascaradas, né? Porque o inimigo ele é ardiloso, né? Então ele não vem ali, se ele trouxer uma coisa muito escancarada, todo mundo vai dizer não, não vejo. Então a gente sabe que tem essas sutilezas também. Agora, é muito importante que você falou, os pais precisam observar. Então, também você concorda que tem que ter da família não assim uma superproteção, que pode ser algo nocivo, porque senão a criança não desenvolve essa habilidade também de essa autonomia que você falou, mas também alguns pais eles acham que não é tão grave, ou é uma coisa que vai passar, ou é algo momentâneo, ou então responsabilizam o filho, e esse pré-adolescente ou adolescente, ele acaba ficando sem o suporte que ele precisa. E aí, quando acaba indo para um aconselhamento bíblico ou para outras questões, ele já vai com algo muito mais sério do que a princípio. Na tua experiência, você vê isso acontecer também? Assim, os pais demorarem muito para perceber ou suavizarem muito os primeiros sinais? Sim, às vezes é uma negação, né? Uhum. A gente não quer ver, né? Eu vou te falar algo assim básico. Quando o pré-adolescente ele chega com questões, dúvidas sinceras, tá? Então ele vem com, eu tô com dúvida, não sei se a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, não sei se eu creio nisso. Os pais às vezes têm uma reação tão ruim que fecha esse canal de comunicação, né? Ao invés de investigar, mas por que você está pensando isso? Porque se ele expôs, ele está com essa dúvida consumindo. E se a gente tiver, não, você não pode pensar assim, você não é assim que se pensa, você fecha esse canal de comunicação. Às vezes os pais não têm tempo, né? Quando nós estudamos um livro, que é um livro que eu sugiro, Desafio aos Pais, do Paul Tripp. É um livro que eu uso muito, nós usamos na igreja, nós fizemos um clube do livro com pais, né? Pais de criança, até adolescente, e tinha avós também, pessoas que queriam também se inteirar. Então, nós lemos esse livro, fomos lendo os capítulos, e quinzenalmente nós tínhamos um encontro online. E foi muito interessante, porque num dos capítulos, o Tripp fala sobre a gente escutar as questões, estar disponível para o nosso filho, né? Eu sei que muitas mães trabalham fora, os pais também trabalham numa jornada insana, mas quando os nossos filhos nos solicitam, e eles querem falar, eles querem conversar, esse é o momento que a gente tem que estar atento. E aí uma mãe compartilhou comigo, falou assim, compartilhou conosco, né, no grupo. Muito interessante, porque toda vez que eu estava cozinhando, o meu filho adolescente vinha e queria me contar um monte de coisa. Eu falava, eu estou cozinhando agora, não posso. E depois que eu li esse capítulo do livro, eu desliguei o fogo e ouvi. E que momento precioso. A gente não pode perder esses momentos onde nossos filhos nos solicitam, porque se nós não estivermos disponíveis, eles vão buscar quem esteja, né? Às vezes até a inteligência artificial, e isso também tem sido questão de cuidado, né? É muito perigoso, porque às vezes coloca ali perguntas e a inteligência vai buscar na internet a resposta. Nós temos que estar disponíveis, nós precisamos ouvir os nossos filhos, porque nós somos esses discipuladores. Eu, como conselheira, eu não atendo só o pré-adolescente ou o adolescente, eu atendo os pais. Então, eu sou como uma mediadora, mas eu converso com os pais, dando ferramenta para os pais, porque eles precisam assumir esse papel de conselheiros, né? Os pais são
instituídos por Deus, os conselheiros, os intercessores, né, os discipuladores. E algumas vezes você precisa dessa mediação, dessa intervenção, né? Eu atendi uma adolescente também, 13 anos, e que os pais vieram falar que ela tinha se fechado e não conversava, não tinha mais interação, né? E é interessante que eu conversei com ela e ela assim falou uns 40 minutos seguidos, depois falou, aí eu intervi, falei e tal, e depois ela falou mais um tantão. Quando ela saiu da conversa e os pais perguntaram, e aí, filha? Aí ela estava pronta a falar tudo que os pais precisavam ouvir e eles se entenderam. Porque, às vezes, esse canal de comunicação interrompido é interrompido por causa das críticas, Sim. por causa de uma palavra dura ou de um rótulo que esse pai coloca nesse filho desde pequeno, e o pré-adolescente já vai tomando algumas consciências e vai se ressentindo, né? E isso vai afastando. Então, quando esse pai não está disponível para ser esse discipulador, para ser esse conselheiro, ele vai buscar outras fontes, e isso nunca é bom, nunca é bom. Mesmo que seja alguém próximo, mas você está abrindo mão do seu papel, né? Essa é a responsabilidade que Deus nos deu. E é perigoso, né? Ou pode ser perigoso, porque nem sempre ele vai encontrar uma pessoa preparada, com princípios bíblicos saudáveis, Exatamente. boas intenções para orientá-lo. Então, realmente, fazer o aconselhamento bíblico com os pais e ser mediadora nisso é muito importante, porque, então, o aconselhamento bíblico, ele ajuda as famílias a lidarem com esses conflitos e essa transição aí que você falou, né, da infância para a adolescência, onde o pré-adolescente está bem aí no meio, né? Exatamente. Exatamente isso. Claro. E os pais têm as suas questões, por um lado, porque a gente foi criança, foi pré-adolescente, foi adolescente, mas parece que a gente esquece isso, né? Quando se torna adulto. A gente olha... verdade. Né? E parece que a gente não passou por isso. Pode ser um outro momento, mas nós passamos também por essas questões. Então, isso é muito importante, que a família participe, né, desse processo e entenda como minimizar, ou como resolver os conflitos causados por essa fase. Sim. E uma coisa importante, né, que os pais precisam perceber, que o maior impacto na vida dos seus filhos é os filhos vendo que os pais são realmente discípulos de Cristo. Porque só um discípulo faz discípulos. Se nós somos pais com um compromisso com Cristo, os nossos filhos, porque os nossos filhos veem quem a gente é de verdade, né? Não é só o que a gente fala. Aquela máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. E realmente, a gente ensina com as nossas reações, a gente ensina com como o convívio com os filhos tem um impacto. E se nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, mesmo que a gente não seja intencional totalmente, eles vão ver a nossa reação, o nosso compromisso, né? Você quer que seu filho leia a Bíblia? Leia a Bíblia e deixa ele ver, né? Se você quer que o seu filho vá para a igreja com alegria, vá para a igreja com alegria, né? Por quê? Nós estamos discipulando, e isso desde a infância. Aí, quando chega na pré-adolescência, às vezes a gente colhe coisas que não foram plantadas, né? Quer dizer, a gente colhe o que foi plantado, que foi uma falta de intencionalidade nesse discipulado. Uhum. E as crianças de hoje falam, perguntam, né? Elas são muito mais ativas nesse processo também com os adultos. A gente vê que crianças pequenininhas, elas já têm uma opinião, elas falam, elas querem saber, elas não se conformam já com qualquer coisa que você diz, até porque tem uma
uma facilidade tão grande de informações aí, que realmente ela já vem, às vezes, com uma coisa que você se surpreende do que ela está perguntando. Você não sabe, em teoria, de onde ela tirou, né? Então, os pais precisam realmente estarem prontos para isso. Agora, de que maneira você acredita, Roberta, que os pais podem participar ativamente desse processo de aconselhamento? Né? E que orientações você poderia dar para esses pais que desejam discipular e aconselhar os seus filhos à luz da Bíblia, diariamente, né? Partindo desse princípio, né, de que os pais primeiro precisam se comprometer realmente com o Senhor, né, ser discípulo de Cristo, esse é um ponto de partida, assim, básico. E uma coisa que os pais precisam aprender é ter uma escuta ativa. É realmente escutar o que o seu filho está dizendo. Aprender a fazer as perguntas certas. O que isso quer dizer, né? O filho vem com uma informação, ou uma pergunta, ou um questionamento, tentar entender, mas por que você está pensando isso? Onde você leu isso em algum lugar? Me explica melhor. E escutar. Provérbios diz que é tolice a gente responder antes de ouvir. Então, nós precisamos aprender a ouvir de fato e saber que se a gente não investigar da onde está vindo... Eu tive também em aconselhamento de uma adolescente que veio assim com um tema bem bombástico, e eu não mostrei nenhum choque. Isso é importante, porque às vezes a nossa reação afasta, né? E perguntei, mas o que você sabe sobre isso? Me explica. Aí ela falou assim, não, foi a minha amiga que me falou. Então, eu comecei a perceber de onde estava vindo aquela informação, a influência, e comecei a questionar para saber se ela sabia do que ela estava falando ou ela estava só repetindo uma informação. Às vezes isso acontece, né? Então, entender o que está se passando na mente do nosso filho e saber que o comportamento é a ponta do iceberg. Todo comportamento tem origem, a gente estuda muito isso no aconselhamento, no coração, né? Então, qual foi a motivação daquele comportamento? Da onde está vindo? Qual é a causa? Porque esse livro fala disso, né? Esse desafio aos pais, mas pastoreando o coração da criança, né? Instruindo o coração da criança, fala sobre isso. Às vezes nós ficamos focados em treinar comportamento. E os nossos pequenos, eles vão aprender a lidar, a ser pequenos hipócritas. Então, aqui eu vou agir desse jeito, mas o coração não foi tratado. E no aconselhamento, né, e os pais precisam entender isso, que todo comportamento tem origem no coração. A gente precisa entender o que está se passando no coração do nosso filho, né? Se há alguma idolatria, se há alguma tristeza, algum pecado que precisa ser tratado. Então, é isso que a gente quer, fazer essa investigação, mas de uma maneira muito amorosa, né? A gente tem que falar toda a verdade em amor. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, sem amor, só querendo colocar a nossa opinião ou a nossa imposição do que tem que ser feito, isso não vai gerar, principalmente no pré-adolescente, no adolescente, gerar um fruto que seja o fruto que a gente quer, um fruto de arrependimento, um fruto realmente de um coração que está sendo trabalhado e transformado. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é criar situações intencionais, esses pais que querem aconselhar e ter esse canal de aconselhamento com o filho, é o filho se sentir seguro para levar qualquer tipo de questão. Isso é importante, mesmo que para você seja algo incômodo, desconfortável, mas ele precisa ter esse canal de comunicação com você, ter segurança
de que você vai dar um bom conselho. E, como eu falei, o bom conselho vem da palavra de Deus. Você vai estar alicerçado, nem tudo a gente vai ter resposta na hora. E a gente pode falar, olha, eu vou procurar saber, eu vou estudar, eu vou pensar sobre isso, eu vou orar sobre isso, mas eu vou te dar uma resposta. E isso é importante, a gente saber que a gente não sabe tudo. E eles vão perceber também que nós somos humanos e fazemos esse caminho de buscar, né, na palavra de Deus. Uma coisa interessante é essa interação, falar do nosso, da nossa relação com o Senhor, né? Então, nós vamos compartilhar a nossa fé dizendo o que a gente tem aprendido. Pré-adolescente já entende isso. Eu estava lendo uma passagem, olha só, olha, o que você entende disso aqui? Eu entendi dessa forma. Ou então, quando eu era pré-adolescente, aconteceu isso comigo e tal. Se eu conhecesse a palavra de Deus, ou aí a minha mãe ter essas conversas mais profundas com esse pré-adolescente, né? Não tratá-lo mais como aquela criancinha que não entende nada. É saber que ele entende, sim, ele está dando coisas tão difíceis na escola, né? E ele tem que dar conta. E a mesa, né? Eu estava até falando com um grupo das mulheres da minha igreja sobre como essa experiência à mesa é interessante, né? Tem livros que falam sobre isso. E ter refeições, ter momentos intencionais, né? E um testemunho que estava num desses livros que fala sobre a experiência do lar, uma pessoa perguntou, mas como é que você fez com seus filhos adolescentes e que eles conheceram a Cristo? Claro que tem a ação do Espírito Santo, mas como é que você conduziu isso, né? E a autora do livro falou, eram torradas francesas no café da manhã. Então, nós tínhamos um momento de café da manhã e o cheiro e a experiência e a música e o louvor e as conversas à mesa. E isso é tão maravilhoso. A gente tem como exemplo Jesus. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos Jesus à mesa? Então, o nosso lar precisa ser esse lugar onde a presença de Deus, flui o tempo inteiro e os pais precisam estar atentos às oportunidades. Grandes conflitos, às vezes, são grandes oportunidades para a gente aprofundar relacionamentos, quando a gente encaminha tudo de acordo com a palavra de Deus. Verdade. Pedir muita sabedoria, né? Porque eu vejo que tem momentos em que só o Senhor dando aquela palavra e aquele entendimento, porque como você falou, às vezes são pais claramente comprometidos, amorosos, cristãos, dedicados, mas todo mundo tem o seu dia, né? Então, às vezes, naquele momento, você, de repente, derrapa ali, ou não dá atenção devida, ou deixa de observar o que está por trás. E sempre nessa dependência do Senhor, para que Ele possa fazer a gente voltar e dizer, opa, para um pouquinho, presta atenção nisso aqui. Exatamente. Você deixou passar, vai lá, olha, tem algo aqui que você precisa observar. Então, como você disse, eu acho que essa dependência dos pais primeiro com o Senhor, caminhando com Ele para que Ele possa ir guiando a família, porque são todos, se os filhos são salvos, são todos filhos de Deus, precisando dele em suas vidas, né? Os pais de um lado, os filhos de outros. Então, essa relação harmoniosa na família tem que partir do Senhor, cada um com as suas necessidades e exercendo os seus papéis, né? E muitos dos adolescentes e pré-adolescentes também precisam se sentir amados, porque, como você disse, as regras colocadas, às vezes eles entendem que não é por amor, é simplesmente uma imposição e uma negação de algo que eles não entendem muito bem o porquê. Porque quando a gente era adolescente, a gente não gostava muito de receber o não pelo não, né? Aquele famoso explica o porquê, eu converso porquê.
Então, às vezes, também os pais, eles têm que entender que os filhos precisam saber que são amados e que essa negação que está por trás é o amor, né? Então, cuidado. Então, sabedoria e amor, como você disse, né? Tem que andar ali de... E o Senhor no Verdade. né? E o Senhor no centro, porque senão a gente não consegue, os desafios estão aí, né, Roberto? Verdade. E saber que muitas vezes, né, a gente vai ver o reflexo de coisas até que nós vivemos, né? A gente vai compartilhar algumas experiências, sim, que nós tivemos com o Senhor, mas saber que todos nós ainda estamos em processo. Claro. Nós temos que olhar para o nosso pré-adolescente, né, e ver que eles estão em processo, mas nós também estamos em processo, né? Então, esse caminho de santificação, esse caminho de crescimento espiritual, ele está acontecendo no meio de uma situação. Deus está trabalhando em todos os envolvidos naquela situação. Claro. E dentro do lar é onde acontecem as melhores situações, né, para a gente crescer. Eu li um livro sobre falar de sexo com os filhos adolescentes de um pastor americano, e ele disse que uma vez ele discutiu com a esposa, saiu de casa chateado, e aí quando ele voltou, ele disse que ele reuniu os filhos e pediu perdão por aquele comportamento dele, porque não foi o melhor comportamento. Então, como você falou, nós estamos em processos, e nós temos que confiar no Senhor, porque a nossa humanidade se apresenta a cada momento, né? E nós não somos perfeitos em nada que fazemos exercendo a paternidade ou a maternidade, nós vamos falhar. A gente tem que confiar que o Senhor é maior do que a nossa humanidade, né? Então, também confiar que o Senhor cuida dos nossos filhos. Olha, eu agradeço muito, Roberto, porque eu tenho certeza que nos tempos atuais eu escuto pais, mas não nessa questão de aconselhamento bíblico, precisamente, e eu vejo também muita angústia da parte deles em relação a essa questão da adolescência e pré-adolescência. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai chegar nas pessoas certas, né, e vai abençoar a vida deles. E o trabalho que você faz é imprescindível. Assim, o Senhor usa você com certeza em cada aconselhamento que você faz. E eu quero agradecer muito por você ter compartilhado a tua experiência e essas palavras de hoje, porque foram bênçãos. Amém. Eu queria deixar como sugestão para os pais os livros Desafio aos Pais, né? Todos são da editora Cultura Cristã. Uhum. Criados para a Alegria. Esse livro fala de como o evangelho impacta homens e mulheres, identidade e prática. Criados à Imagem de Deus, também da Cultura Cristã. Vai falar sobre a antropologia bíblica, é interessante como base, como fundamento do nosso pensamento. E a criação restaurada, é a base bíblica da cosmovisão reformada. Então, são livros interessantes para os pais, mas se tivesse que eleger o primeiro seria Desafio aos Pais. Tá bom? E eu me coloco à disposição através do canal do Semeando no Caminho, que é no Instagram, né? Uma página no Instagram. E podem me chamar lá também no direct. Eu vou ter o prazer de conversar com esses pais também. Tá, olha, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links, tanto do Instagram do Semeando no Caminho, que você pode entrar em contato com a Roberta, e também dos links dos livros que ela citou aqui, para que você já possa ir lá, clicar e comprar e receber na sua casa. Com muita comodidade, já começar a se preparar para esse desafio, que é maravilhoso, porque é bênção ser pai ou ser mãe. Então, muito obrigada mais uma vez, Roberta, e muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Fiquem com Deus.